Voltamos! Olha a gente aqui de novo com um assunto que gera muita curiosidade, gente do céu. Vamos falar sobre BDSM para iniciantes. E nada mais, nada menos que Dom Barbudo para falar sobre o assunto. Ele é Mr. Líder Brasil 2017, dominador especialista em homens iniciantes, novatos e curiosos. Olha a gente aqui. Organiza o Jantar Líder e o portal BDSM de fetiches mais premiado no Brasil. Seja muito bem-vindo. É com Muito você. obrigado. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Caiu? Não, continua. Pode continuar. Tá bom. Bom, então eu vou começar me apresentando. Eu sou Dom Barbudo, eu pratico BDSM há alguns anos, né? E eu gosto muito dos iniciantes, dos novatos e dos curiosos. Digamos, uma porta de entrada para esse universo, né? Então, para facilitar, eu fiz uma programação de temas bem com fácil entendimento. Não vou entrar profundamente neles, porque a gente só tem uma hora, né? Com esse problema de conexão, diminuiu mais ainda, mas vamos lá. Bom, quando eu falo desse universo, eu gosto de lembrar um pouco daquelas aulas lá, para facilitar o entendimento de vocês, daquelas aulas de física do cursinho, que a gente decorava siglas, cantava aquelas musiquinhas, e aí eu proponho que vocês pensem no BDSM falando assim, BDSM. Esse E do finalzinho, ele não existe, ele é só um som. Mas eu trato ele como sendo uma expressão erótica dos fetiches, das fantasias, dos desejos, e é de uma forma não usual. Então, esse E serve muito para isso. Esse sonzinho fonético vai nos lembrar dessa expressão, que é o que esse universo todo vai nos trazer, tá? Ele envolve a restrição sensorial, a estimulação também, o desempenho de papéis, a troca de poder e muitas outras práticas, tá? Aqui é o meu estúdio, é onde eu faço as minhas sessões e é aqui que tudo acontece em termos de iniciação dos submissos. Como vocês estão vendo, tem muitos acessórios, né? E eu vou trabalhar neles, vou dar uma ideia deles para vocês depois. Bom, então eu gosto de fazer também uma metáfora muito lúdica com um jogo detetive. Não sei se vocês já jogaram, mas é um jogo da Estrela de muitos anos atrás, um tabuleiro, e lá nesse tabuleiro a gente tinha um manual. Então, vamos lá. Nesse jogo de detetive, nós tínhamos algumas coisas que vinham dentro da caixa, né? Então, a primeira delas era um manual de regras de como se joga aquele jogo, né? Eu fiz esse tipo de metáfora porque o BDSM também é um jogo. Na verdade, é um jogo que tem o mesmo tipo de procedimento. E se a gente fixar isso, fica mais fácil de entender todo esse universo. Então, esse manual que tem dentro daquele tabuleiro lá, daquela caixa, também existe para a gente. São as regras que norteiam todo esse envolvimento que as partes terão, né? Lá também tem um tabuleiro, que eu não sei se vocês lembram, mas tem a biblioteca, salão de jogos, isso e aquilo. Para nós, é isso aqui, uma masmorra. A cena que é o encontro e a realização desse encontro entre as pessoas pode acontecer também em outros locais. Mas, geralmente, as pessoas se encontram
em lugares restritos ou na sua casa, enfim. Eu montei esse lugar, que é um lugar mais particular, específico para isso. Eu não moro aqui, é só um lugar onde eu pratico. Bom, lá também tem os peões, e aí eu lembro bem dos peões, porque quando eu era criança eu achava bem legal, que tinha a Dona Branca, a senhora não sei o quê, o senhor Mostarda, e aí nós tínhamos vários personagens ali, né? E vários com os nicks senhor, senhora, né? Então aqui nós temos também esses personagens que interagem entre si, né? Lá nós tínhamos as cartas também, e eu me lembro que eram 27 cartas que tinham entre as opções de jogos. E aí lá tinham as cartas para o ambiente, para a arma, para tudo. Aqui nós temos as práticas, que nós escolheremos para a sessão, né? E lá nós temos também as armas. E aqui nós teremos os acessórios. Lá tinha corda, lembra? Aqui tem corda também. Então, é bem parecido, né? Falando agora do BDSM, o que é isso, né? Então, vamos lá. É um conjunto de ações e que estão integradas, para a gente entender de uma forma mais simples, em 4 letras lá. O B, D, S, M. E o D e o S, eles têm um duplo sentido ali. Vamos lá. O B, então, a gente vai ter a parte de bondade, de restrição. E aí a maioria pensa, mas eu posso fazer isso só com cordas? Não, vocês podem fazer com algemas, e outros acessórios, as correntes. Então, vamos lá. O B já foi. Aí nós temos o D. O D é a disciplina, é aquele momento em que o top vai ensinar para o bottom como agir em cena, no comportamento, nas relações com outras pessoas. É um momento de ensinamento, a educação que se estabelece as regras, tá? Aí o D também, ele tem mais um sentido, que seria o de dominação e submissão. A dominação é aquele que conduz a cena, né? Nesse caso, nós entenderemos como a pessoa top. Depois eu vou ensinar os conceitos de top e de bottom, tá? Mas, neste momento, a dominação aqui, ela tem esse entendimento, aquele que vai conduzir a cena, que o bottom vai se entregar, tá? Aí nós temos também a submissão, que é o outro lado da moeda. O dominador só interage com alguém que se submete a ele. E aí o submisso, ele tem um lado que aprecia ser conduzido. E aí, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? Aí nós temos no S também o sadismo, que é através da gratificação sexual que acontece o propor, o fazer sofrer dor física ou humilhação, privação, degradação, tá? Mas isso a gente vai ver também que é tudo com consentimento. E aí nós temos também o masoquismo, que é a parte M dessa sigla. O masoquista é aquele que gosta de sofrer a dor, ou a humilhação, ou a degradação. Mas isso, no nosso conceito BDSM, ele só acontece com consentimento, que é uma das bases de tudo para a gente. Bom, vamos lá. Para a terceira parte da nossa apresentação aqui, eu vou falar dos participantes do jogo. Vocês lembram que lá tinha o senhor Black, o senhor Mostarda, a Dona Branca? Bom, aqui nós temos 3 figuras principais: o top, o bottom
e o switcher. Bom, o top é o dominante, aquele que conduz a cena. Tá? E aí nós temos vários jogos que podem ser intercalados, mudados, não precisa ser simplesmente uma sessão de dominação. Mas tem o roleplay, que a gente tem a troca de papéis e por aí vai. O bottom é aquele que se submete. Então, é normalmente o submisso da cena. No meu caso aqui, eu pratico exatamente assim, iniciando o bottom, né? E aí muitas pessoas querem saber como é que é a primeira cena. Depois eu conto. Aí nós temos o switcher também. O switcher é aquele que no nosso mundo baunilha é o que a gente define como sendo aqueles que não praticam BDSM, tá? Apesar de que eu entendo que todo mundo pratica. A grande diferença é que as pessoas não interligam os nomes, né? Ou não sabem que aquilo que estão fazendo é BDSM. Mas, vamos lá, no mundo baunilha seriam os versáteis, ou seja, aquelas pessoas que gostam de ora assumir o papel de top, ora de bottom, certo? Então, isso eu acho que ficou fácil de se entender, né? Então, vamos para o próximo tópico. Aí nós temos os tipos de relações entre essas pessoas. Mas eu queria explicação de como funcionam esses tipos de relações. Tem basicamente 3, tá? Mas antes de falar disso, eu vou falar de uma coisa que a gente entende também como esferas. Esferas são todas as coisas da nossa vida, tá? Então, para eu poder explicar esses tipos de relações, esse entendimento é importante. Então, eu tenho na minha vida a questão do trabalho, tenho na minha vida a questão profissional, das relações, do financeiro, e são várias questões que me compõem, certo? Quando eu estou em uma relação, aí nós teríamos 3 tipos lá. O EPE, que é Erotic Power Exchange, que é aquelas sessões únicas, tá? Que não uma sessão individual, uma sessão avulsa que aconteceu uma única vez ou até que aconteça mais vezes, mas que não tem o desenvolvimento de um relacionamento entre as partes. Esta relação não tem a troca de esferas, ou seja, o sub, o bottom, ele não concede ao top esfera da vida nenhuma para ele gerir. Então, isso é muito importante que a gente tome cuidado para não se confundir que o fato de não se ter esferas para trocar não significa que essa sessão não vai ter os outros itens que compõem uma sessão de BDSM, que são palavra de segurança, que é o contrato, no meu caso, que faço sempre, acho que a maioria deve pensar ou fazer também, e eu vou abordar esses assuntos depois. Um segundo tipo de relação que nós temos é a PPE, que é Partial Power Exchange, que é a concessão parcial dessas esferas. Então, o sub concede algumas esferas para o dominador, para o top, gerir elas, ou seja, o que ele pode comer, quais as fontes de cultura que ele pode ter em um determinado momento. Ele pede para o top, inclusive, como se vestir, o que usar, como se relacionar. São esferas que o bottom concede ao top. E nessa relação já é uma relação mais trabalhada ali, já existe algo mais complexo entre o top e o bottom, tá? E aí nós temos a relação TPE, que é Total Power Exchange, que é quando o bottom concede totalmente as suas esferas para o top tomar conta, exceto em alguns casos, algumas como a gestão financeira, como os relacionamentos familiares,
Então, isso tudo, como em todas as situações do BDSM, elas partem de uma negociação, certo? Que existe entre o top e o bottom. Então, o top só vai interagir nas esferas em que for concedido pelo bottom. E aí, se for, ela foi. Ou seja, se o top mandar o bottom dormir no chão, ele vai dormir no chão. E aí entra as punições e tudo mais. Bom, um outro tópico que eu vou trazer, não sei se eu estou rápido demais ou se está tranquilo. Tá bom? Tá fácil? Bom, vamos lá. Tá tranquilo, tá maravilhoso. Até eu tô entendendo. Então tá, então vamos para as regras do jogo agora. Nas regras do jogo, a mais importante de tudo é que o BDSM ele é baseado para nós no SSC, que significa são, seguro e consensual. O que é isso, né? O são, ele representa a parte consciente entre as partes, ou seja, não permite o uso de substâncias, o uso de drogas, o uso de álcool, entorpecentes. As partes elas precisam estar muito cientes daquilo que estão fazendo, porque é um jogo perigoso também. A gente pode tratar de uma maneira leve algumas práticas, mas tem outras que não são tão simples assim. A gente diz no meio também que todas as práticas têm risco. O que a gente pretende com essa consciência toda e com todos os cuidados que se toma quando pratica é diminuir esses riscos, tá? Então, nós temos também a parte do seguro. O seguro, ele invoca a segurança da cena, a segurança com o parceiro. Eu não quero colocar ele em risco. Eu quero brincar, eu quero fazer a prática, eu quero usar os meus acessórios, mas o meu intuito não é prejudicar, eu tenho que estar sempre atento. Muitas vezes, até, a sessão ela é conduzida com muita atenção, sabe? Uma atenção que, às vezes, eu, por exemplo, fico mais esperto em relação ao que o sub me demonstra de reação do que preocupado, muitas vezes, com o que eu estou sentindo, porque é muito importante que eu cuide do outro, é o meu parceiro, ele está se entregando para mim, e isso é uma responsabilidade muito grande, tá? Bom, aí nós temos o consensual. Isso é importantíssimo. Por quê? Eu só vou interagir com o bottom dentro da consensualidade, ou seja, em todas as práticas que combinamos e que ele deu o seu aval para isso, que ele quer que eu execute com ele, tá? Mas aí como que eu vou saber o que é consensual antes de saber como são as práticas? Por isso é importante a negociação, a conversa com o bottom, o esclarecimento desse universo e, principalmente, para quem está começando agora, iniciando, é muito importante o estudo. Porque como que eu vou consentir com alguma coisa que eu não sei o que é? Então, precisa saber, entender como que funcionam as práticas, os riscos e tudo mais, para depois eu dar o aval para o top, né? Bom, agora vamos falar um pouco dos itens do jogo, tá? Como lá no tabuleiro nós tínhamos as questões, aqui eu vou trazer outros focos. O primeiro deles, que é o que eu mais gosto e é uma parte que é muito importante para mim, porque ali eu conheço o que se passa um pouco pela cabeça do bottom, e aí é muito importante a gente lembrar também que o que eu acho não importa.
eu só vou saber realmente o que está passando pela cabeça dele no momento em que ele me verbaliza isso. Então, eu não posso achar que ele vai gostar de tal coisa se ele não me disser. E se ele tiver um trauma com isso? Se eu for me utilizar de uma prática em que lá no passado ele teve uma situação desagradável que gerou um problema para ele e eu vou usar daquilo. Então é muito importante que as pessoas se conheçam. E o contrato é uma dessas alternativas, essas possibilidades. No contrato é um momento em que a gente negocia com o bottom. Então ele vai me dizer o que ele quer fazer, o que ele não quer fazer. Então nós temos aqui um dos itens mais importantes de todos, a negociação, que é quando a gente conversa com o bottom, quando a gente troca as informações para depois os papéis se estabelecerem e começarmos a pensar numa cena, tá? Claro que é muito importante também que eu pense no meu prazer, e aí esse jogo é todo voltado para o prazer. Então, o bottom vai me dizer, olha, eu gosto que brinquem com os meus mamilos. Aí, como que será feito, é o top que vai fazer. Entendeu? Ele está me entregando esse desejo. E aí, claro, quanto mais intimidade, mais conversa, mais papo tiver entre as partes, a negociação ela ajuda nesse sentido, porque se eu souber dos fetiches, das fantasias dele e me utilizar disso na cena, vai ser um êxtase. Então é super importante a gente ter esse diálogo bem consolidado. Aí o segundo item importante desse jogo demais é a palavra de segurança. A palavra de segurança é algo combinado lá que não precisa ser só verbal. Tem algumas práticas em que não é possível se falar. Então, a gente pode combinar um gesto também. Geralmente, as pessoas combinam palavras de segurança fáceis, né? Tem um amigo que tem uma palavra complicadíssima, assim. E ninguém lembra, ó, nem eu estou lembrando agora, ele já me disse. E é uma brincadeira entre a gente, né? E eu gosto de usar os sinais de trânsito, que são fáceis, né? Então, o vermelho, normalmente, é para a pessoa interromper a sessão, e o amarelo eu uso para diminuir alguma sensação ou alguma prática que eu esteja fazendo que não foi muito bem aceita pelo sub, e aí ele tem a possibilidade de dizer amarelo. Nas minhas sessões, eu tive um sub, que foi uma graça até. Tudo que eu fazia, ele dizia amarelo, amarelo, amarelo. Aí eu disse, Leila, se tu não parar de dizer amarelo, não tem mais sessão. Porque eu toco em ti amarelo. Então, aí ele foi diminuindo e entendendo um pouco de como funciona isso, né? E eu tive 2 também que me disseram vermelho. Um deles veio para ter uma sessão comigo, mas lá pelo meio ele me falou assim, eu quero parar, vermelho. Eu fiquei meio chateado, porque eu sabia que eu não estava fazendo nada em desacordo com aquilo que a gente combinou, né? E aí ele me disse, aí eu entendo que eu não preciso, que o sub e o bottom não precisa me dizer por que ele parou, né? Eu entendo que parou, ok. Mas eu estava bem curioso para saber por quê. E ele me disse que ele veio porque ele tinha terminado um namoro, então ele queria... olhem o entendimento desse menino. Ele queria se machucar, ele queria apanhar, ele queria sofrer para ter uma compensação, né? E não era isso que ele estava tendo aqui. E aí ele disse, não, eu não encontrei exatamente o que passava pela minha cabeça. Eu acho que eu não entendi muito bem e eu prefiro parar. Bom, recentemente ele voltou a manter um contato e disse que agora ele está muito mais
consciente de tudo e quer ter uma nova sessão. Vamos esperar a pandemia passar, né? Já teve submisso também que eu perguntei quais as cores de trânsito e o menino me disse branco, rosa e azul. Falei, oi? Onde as cores de trânsito são essas, né? Então, assim, aí a gente vê um nível de estresse emocional, de nervosismo que ele estava para ter a sessão, né? Depois correu tranquilo. Depois de me dizer um monte de cores, ele chegou no amarelo e no vermelho lá. Bom, o próximo item é a cena, que é a situação cênica que a gente vai fazer a sessão. A cena é super importante. Muitas pessoas podem pensar que não, mas quanto mais aflorarmos a sensibilidade do sub, mais intensa vai acabar sendo. Ou seja, se ele chegar aqui, tiver um cheiro característico, tiver uma música que toque ele, uma iluminação ou algo forte que ele entre no lugar e sinta aquele primeiro arrepio, o primeiro medo, mais intenso vai ser para ele. Então, é como num teatro, a gente está montando uma cena para que aconteça ali a nossa sessão, tá? Estou falando principalmente para aqueles que estão tendo a primeira sessão. Na minha primeira sessão, geralmente fica tudo muito escuro, a música eu gosto alta, e ele entra e só tem um lugar para ele ficar, e a partir dali acontece a sessão. Bom, depois nós temos, não menos importante, o aftercare, que é um momento em que a gente vai trabalhar os cuidados pós-sessão. Então, uma conversa, uma troca de opiniões para saber o que aconteceu com ele ou não, como foi a sessão para ele, e até possíveis falhas, né? Acontecem, a gente precisa saber delas para que não repita. Bom, como se começa a jogar esse jogo? Como lá no detetive, a primeira coisa é entender as regras. Então a gente precisa estudar muito, aprender o que acontece, como que acontece, quais são as práticas, enfim, um estudo muito complexo, né? E lá no meu site tem um monte de textos e orientações. Para quem não conhece, é dombarbudo.com. Já falei. É uma boa hora. Bom, uma outra parte que é importantíssima são as pessoas se conhecerem, ou seja, não vai trocar 3 ou 4 mensagens com top e partir para a cena, né? A chance de dar muita coisa errada é enorme. E a gente tem que ter também cuidado com aquelas pessoas que não entendem como funciona tudo e querem se utilizar de violência e tudo mais. Não sendo consensual, lembramos que é crime, né? Então, se o sub me colocar um limite e eu ultrapassar aquele limite, independente do dano que eu causar nele, se pouco, se médio ou grande, é crime. Então é muito importante que a gente tenha tudo resolvido, clareado, bem simples para as pessoas não saírem dos limites, tá? E aí, falando em limites, é o próximo item. Existem os limites físicos, existem os limites emocionais, e todos eles precisam ser trabalhados. Eu não vou abordar, como eu já falei, uma situação traumática para alguém, e não faz sentido. Assim como não vou bater em alguém, espancar além do que a dor cause prazer. Ou seja, para mim, Dom Barbudo, a dor só faz sentido ligada ao prazer. E aí existem técnicas que a gente vai fazer, por exemplo, spanking, que é bater na pessoa, que pode ser de várias formas, ou com floggers, que são esses acessórios, por exemplo, ou com chinelo, ou com
Bom, enfim, diversos acessórios a gente tem aqui. A gente não vai bater nele a seco, assim, direto. Existe toda uma técnica de evolução, de preparação da pele, daquela área, para ele ir sentindo o prazer até chegar no momento de êxtase, de muito prazer, tá? De quase orgasmo. Bom, a outra parte, eu já falei um pouco também, que é o contrato. Eu formalizo o contrato, vou pegar um aqui para vocês verem. Está bem à mão, porque isso eu sempre deixo fácil acesso. Então, no meu contrato, eu não sei se dá para ver alguma coisa, mas ele é longo, ó, tem 6 páginas. E aqui eu abordo as práticas que vão ter, os limites que nós teremos, e ele assina aqui no final. Ou seja, é consensual em todos os momentos, tá certo? Essa é uma das bases importantíssimas. E aí, o outro ponto que eu abordo também é conhecer as práticas. E aí vai das duas partes. O top, porque ele é quem aplica elas, e aí nós precisamos saber dos riscos, das partes do corpo sensíveis, onde fazer um spanking sem dano, onde não tocar no sub, ou melhor, onde não aplicar golpes mais fortes, né? Então é importante que o top saiba de todos os riscos de cada prática, assim como o bottom, que é quem vai receber. É claro que quem está conduzindo a cena tem uma responsabilidade e uma importância maior nesse tópico, né? Porque é ele que vai fazer, né? Então, muitos bottoms, às vezes, não sabem muito bem como funcionam as práticas, e eles estão lá, confiantes, entregaram o seu corpo para o top, né? Então, é uma responsabilidade na cabeça do top o tempo inteiro, e tem que ser assim. Lembram do são? Olha aí, ó, aparecendo bem aí. Bom, aí nós temos várias práticas que a gente pode jogar nesse jogo, né? São vários modos. Nós temos a privação dos sentidos, que é quando a gente usa, por exemplo, um dos acessórios que eu mais gosto, a venda, né? Na venda, ó, o submisso está lá, entregue, né? Agora, quando se limita a visão dele, a proporção da imaginação, das fantasias, do medo, de todo o resto, domina a pessoa. Não é diferente para nenhum dos que eu faço aqui. A venda, para mim, é o top dos acessórios, e na privação dos sentidos nós temos os outros, né? Nós usamos a gag, por exemplo, na boca para limitar a fala dele, e aí tem várias gags aqui. E todos os outros acessórios, eu não vou me demorar muito neles, que o tempo já está quase indo. Aí nós temos outras práticas, como o spanking, que eu já falei um pouco, a podolatria, que é a adoração dos pés. Essa vertente eu acho que é uma das mais queridinhas no mundo hétero, né? Do universo hétero, que é quando o homem idealiza os pés da mulher e vice-versa. Eu, nas festas que eu vou, nos encontros, eu geralmente vejo os homens mais submissos à prática de podolatria, mas eu posso estar enganado. Aí nós temos o roleplay também, que é a troca de papéis, que é quando as partes brincam, por exemplo, como sendo pai e filho, policial e prisioneiro, e várias outras, né? São as trocas de papéis, e aí a gente tem várias fantasias que se enquadram nessa prática, né? O dog play, que é aquela representação do dog. Eu até tenho uma máscara minha bem personalizada que eu fiz para usar os meus bottoms, ó. Eu tenho um dog, o nome dele é Lupo. Depois, se alguém quiser procurar
o Insta dele, e ele tem a máscara dele, a máscara que ele escolheu com os desenhos dele. O Lupo é um grande companheiro meu e é o meu dono. Aí nós temos o CBT, as práticas de eletro, as práticas de cócegas, as velas. São várias as práticas que a gente pode abordar. E essas são só algumas, né? Nós temos muitas e muitas outras. Bom, temos também agora com forma de se utilizar nas sessões que podem ser ou não com os acessórios. Eu gosto muito dos acessórios, né? Dá para ver um pouco a quantidade que eu tenho. Mas aí eu vou falar de algumas até. Eu trouxe até algumas aqui. Vou mostrar essa linda da Hard, tá? Que é uma algema bem diferente, porque ela tem um plug, ó. Então a ideia é usar o plug no bottom e algemar ele, né? Então esse é um dos produtos da Hard, que é a marca que está me apoiando para fazer essa live nesse espaço cedido, tá certo? Aí nós temos também, eu já vou mostrar outro modelo de algemas, que é um que eu adoro. Eu deixei eles na caixinha para vocês verem bem. E é dobrável. E é de fácil colocação, ó, porque ele tem um gatilho aqui, não sei se tá dando para ver, que é bem fácil de colocar e tirar, além de vir com as chaves, né? Então, qualquer coisa, aperta o gatilho e sai a algema. E aí, nós temos aqui, para a prática de S-Play, as bolinhas tailandesas, que é uma sensação incrível para o bottom quando a gente vai colocando as bolinhas no ânus dele e depois tirando. Estou falando dele porque eu sou gay e pratico com homens. Isso não sei se tinha ficado claro, mas é melhor esclarecer, né? E aqui o massageador, ó, certo? Esse de próstata. É bem legal também. Isso tudo são os acessórios. Vou mostrar mais alguns curiosos aqui, que talvez as pessoas nunca tenham visto, esse aqui. Eu adoro ele. E eu adoro, subs não, né? Mas eu adoro. Imaginem onde que a gente coloca isso, né? No pênis da pessoa. E, claro, quanto mais excitado ele fica, mais ele vai sentir esse acessório, tá? Aí nós temos outros tipos de algemas. Nós temos as algemas de couro, por exemplo. Essas são de braço. Eu tenho também as de perna. São essas aqui. Então, gosto de algemar nas pernas, no braço e usar as correntes para prender ele em ganchos que eu tenho na parede. As correntes estão aqui, ó. Aqui nós temos outros tipos de algema, que são algemas de metal, né? Tipo aquelas de escravo, que pro fator psicológico deles é super importante. Pega muito isso e fica muito forte as sensações na sessão, né? E aí nós temos outros de couro, por exemplo, ó. Aqui. Aí nós temos este aqui também. E por aí vai, né? Vários floggers, uns mais suaves, tipo esse, que não machuca tanto, e tantos outros, né? Bom, eu acho que esse é um pouco de como funciona todo esse nosso
universo, os itens mais importantes, as questões de segurança e tudo mais. Eu acho que agora, em função do tempo, só tem mais 5 minutos, né? Talvez seja aberto para perguntas, né? Perguntas. Deixa eu ir aqui. A Lamara perguntou: Dom Barbudo, poderia nos mostrar a sua masmorra? Vamos lá, então. Eu agora meio que baguncei tudo aqui, mas... Vou mostrar a sala, que é porque o laptop tá ligado aqui, eu tô com medo de tirar ele, tá? Bom, então aqui as partes, a parte dos acessórios, ali embaixo, não sei se dá para ver, tem um tapetinho, que é onde o submisso chega pela primeira vez e fica ali, é onde eu gosto de colocá-lo. Nessa parede eu tenho a parte do concurso Leather, que eu ganhei primeiro Mr. Leather Brasil 2017, ali está a minha faixa. Aqui tem um quadro dos meus amigos lá da parte de Chicago, quando eu fui para o Internacional. E aqui a outra parte de suporte, né? Que eu coloco os troféus que eu ganhei de melhor site, melhor dominador e mais alguns. E ali nós temos mais alguns acessórios que tem um saco de couro, mais algema. Eu acho que é mais ou menos isso. Depois lá para dentro aí é a cozinha, é um apartamento, né? Então tem a cozinha, o quarto e as demais peças. Show de bola. A Janaína perguntou: um bottom pode se tornar um top? Olha, eu acho que isso é uma questão. Existe aquela parte que eu falei do switcher, né? Que em alguns determinados momentos é top, em outros ele é bottom. Mas assim, se transformar, ninguém se transforma. Eu entendo que um top, ele já tem na sua essência aquele intuito de mandar, de dominar, de controlar. Então, uma pessoa que é mais submissa não vai desenvolver isso com a mesma aptidão, né? A gente não aprende a ser assim, a gente é ou não, né? E claro que isso tudo tem o fator de autoconhecimento e tudo mais, né? Perfeito. Para quem é curioso, como descobrir se gosta de práticas BDSM? Bom, eu entendo que é estudando, lendo, aprendendo, vendo como são as práticas, acessando filmes, imagens, e aí ele vai entrar em contato com o que ele sente e vai ver se gosta ou não. Ou se propor aí para uma cena, para uma sessão, né? E combina limites, encontra um dominador que entenda que isso tudo é um processo que ele está iniciando, que ele não conhece muito e que ele respeite o time do bottom, né? E aí ele vivencia. A partir da vivência, a gente vai sabendo do que gosta e o que não gosta, né? Ok. A Jéssica, tem como garantir segurança durante a realização da prática? Exemplo, caso o cliente faça uso de algum entorpecente, ou seja, ou seja, uma pessoa agressiva patológica. É sempre uma caixinha de surpresas. A gente minimiza os riscos, né? Mas a certeza a gente não vai ter. Se pegar uma pessoa com problemas, é uma situação difícil. O que impede isso? A conversa, o conhecimento, a negociação. É neste momento que a gente tem que ficar atento. E aí tem um texto muito bom da Sion Storm no site que se chama
flags, que são os cuidados que a gente tem que ter com aquelas pessoas que ultrapassam os limites, que não respeitam os limites, e estudando sempre, atento aos sinais, né? Essa é uma boa dica sempre. Eu fiz uma sessão com um cara aqui, e às vezes até a mesma gente cai nessa, né? Por exemplo, eu fiz uma sessão que a pessoa fazia tudo que eu queria. Era maravilhoso, assim, todas as reações que ele tinha, eu ficava, nossa, vou casar com esse, né? Maravilhoso, foi, assim, uma sessão espetacular. No final, quando a gente estava naquela parte do aftercare, que é falar um pouco sobre a sessão, como que a pessoa se sentiu, os cuidados nos dias depois, para ver se está tudo ok. Ele me disse no caminho, eu sei de tudo, porque eu sei tudo do senhor. Sei absolutamente, decorei o perfil, li todo o site. Eu sei do que o senhor não gosta, do que o senhor não gosta, de como o senhor age, o que o senhor faz, por onde o senhor vai, os caminhos que o senhor... Eu, no meio do papo, falei, muito bom, então tá, acho que eu vou na padaria ali, então vou embora desse, né? Era um serial killer, em outras palavras, né? O cara tava me seguindo, me vigiando. Claro que não era, né? Tipo assim, ele tinha um afeto, um carinho, mas era uma situação que, de repente, poderia se Complicada. tornar um pouco perigosa. E, assim, eu não faço sessão cobrando, não é um trabalho, eu faço por prazer. Então, a gente lida com vários perfis, né? E a parte da conversa, negociação, atenção, isso diminui um pouco os riscos. Mas a gente nunca sabe o que passa na cabeça do outro, né? Com certeza. A Débora Regina, neste período de pandemia, como você está fazendo para cuidar do seu bottom? Olha, eu estou muito deprimido. Desde o dia 10 de março do ano passado, eu não faço absolutamente nada, né? Então, assim, para falar a verdade, essa é a terceira vez em 1 ano e meio, praticamente, que eu venho aqui na minha masmorra. E ela fica fechada. Eu não tenho feito sessões. A última sessão foi lá em 10 de março. Nós somos amigos, acima de tudo. Então, a gente tem um contato diário. É diário o nosso contato, eu e o Lupo, né? Os demais que fazem sessão avulsas comigo, não tenho outras relações mais fixas, eles mandam muitas mensagens. Provavelmente algumas dessas tocadas de celular aí devem ter sido alguns, mas eu não tenho feito sessão. Nenhuma. Eu estou em quarentena. Total. E até fiquei feliz que ainda entrei na roupa. Né? Que bonitinho. Essa Qual a foi a minha diferença? episódio do dia. A Vânia Petis pergunta se você é gaúcho. Sim, sou gaúcho, mas moro em São Paulo há 20 anos. Mas olha, não tenho sotaque nenhum mais. Bem capaz. Bem capaz. Rally Rola pergunta: qual a diferença de usar denominações como top, dom ou bottoms e sub? Vai da preferência de cada pessoa? Não, são os papéis, né? Top é quem é o que conduz, que é um dominador. E Então, sim, bottom não. é É o que ele que é o pergunta assim, ó. sub. É que na verdade ele pergunta assim, ó. Por que existe diferença entre top e dominador, bottom e sub? Não, É a mesma coisa? é, o dominador é o top, né? Nesse contexto, o dominador é o top e o bottom é o submisso. Você usa o nome que quiser, é uma questão de preferência. Na verdade, eu uso como dominador, entende? Ok. Aí chegamos aqui à nossa última pergunta. A Gabriela Soares pergunta: na sessão BDSM rola sexo? Pode rolar ou não, né? Nem em todas, não é uma questão importante. Ela rola porque são práticas envolvidas com prazer.
mas não necessariamente termina em sexo ou acontece o sexo durante ou depois da sessão, né? Eu gosto e a maioria acaba em sexo, mas não é uma questão importante nesse universo. Até porque tem práticas que não levam a isso, né? Então, não precisa que tenha obrigatoriamente, né? Perfeito. Muito obrigada. Imagina, Quer eu repetir seus peço desculpas contatos? que não entrou imediatamente, mas foi algum problema aqui, porque eu testei tudo em casa. Não, fica Enfim. tranquilo, deu tudo certo. O importante é que chegamos ao fim. Me conta, fala de novo os seus contatos para as pessoas te encontrarem. Bom, meu site, que é o mais importante de todos, que é o único que a gente mantém que é fixo, né? Porque o Insta pode cair a qualquer momento. O site é dombarbudo.com, tá? Lá tem sessões, tem a parte didática, tem fotos, tem vídeos, tem as colunas dos colunistas que escrevem semanalmente, e é um portal muito aberto, com bastante informação. Aí tem o meu Insta, que é o Dom Barbudo 1, porque o Dom Barbudo eu perdi, então é o Dom Barbudo 1. E aí tem o Twitter e outros canais, mas que eu uso muito pouco. Na verdade, os que eu mais uso é o site e o Insta. E o meu e-mail, se alguém quiser, é dombarbudo@uol.com.br. Show, muito obrigada, obrigada e parabéns pela didática, foi extremamente bem explicado, ficou claro, a gente entendeu tudo, perfeito. Muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês, obrigado a Hard, que me apoiou, que me apoia sempre. É a terceira vez que eu estou no Íntimos, então, no Intime, então, obrigado mesmo por tudo, tá? A gente é que agradece a disponibilidade. Um grande abraço. Outro para vocês. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. E pessoal, você que continua aqui com a gente, não sai daí em instantes, mas é muito rápido mesmo. A gente volta com a Carla Gianni. Você não pode sair daí. A gente se fala. Um beijo, até já. Intime Online.